Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que os seus pensamentos e caminhos são muito superiores aos nossos. Muitas vezes, tentamos entender o que está acontecendo, buscamos explicações para os desafios da vida, mas a Bíblia nos lembra que Deus vê além, sabe além e age de forma perfeita. Em Isaías 55, 8 e 9, o Senhor declara: "Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos." Primeiro ponto: diferença entre os pensamentos de Deus e os humanos. Irmãos, a palavra de Deus nos diz claramente em Isaías 55, 8, "Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, declara o Senhor." Isso nos ensina uma grande verdade. Deus pensa de uma forma que nós, humanos, não conseguimos compreender completamente. Vejamos, por exemplo, a maneira como o homem julga as situações da vida. Muitas vezes, olhamos para as circunstâncias e pensamos que Deus nos esqueceu, que o sofrimento não faz sentido ou que determinada porta jamais será aberta. Mas o Senhor nos lembra que Ele tem um propósito maior. Quando José foi vendido pelos próprios irmãos, qualquer pessoa diria: "Esse jovem foi abandonado. Sua vida acabou." Mas Deus já via José como governador do Egito. O pensamento de Deus estava muito além da situação momentânea. Assim também foi com Moisés. Quando fugiu para o deserto após matar um egípcio, talvez ele tenha pensado: "Minha missão acabou, Deus não pode mais me usar." Mas o pensamento do Senhor era diferente. Deus via Moisés como o grande libertador de Israel. O problema, irmãos, é que muitas vezes tentamos medir Deus pelos nossos pensamentos. O que parece impossível para nós, para Deus é apenas questão de tempo. O que enxergamos como derrota, Deus pode transformar em um grande testemunho. A viúva de Sarepta olhava para a farinha e o azeite e via apenas uma última refeição antes da morte. Mas Deus já via a multiplicação e a provisão até o fim da seca. Por isso, precisamos aprender a confiar no Senhor. Nossa mente é limitada, mas Deus vê além, sabe além e já determinou a vitória de seus filhos. Talvez hoje você não entenda o que está acontecendo, talvez você não veja saída, mas lembre-se, os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus. Seja fiel, permaneça crendo, porque a vontade do Senhor sempre é boa, perfeita e agradável. Ele já escreveu a sua história e, no tempo certo, aquilo que parecia sem explicação se tornará um grande testemunho de que Deus nunca erra. Segundo ponto: os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 55, 8, "Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor." Isso nos ensina algo poderoso. A maneira como Deus age nem sempre é como esperamos. Ele opera de formas que, muitas vezes, não conseguimos entender, mas que são perfeitas e soberanas. Vejamos a história do povo de Israel. Quando Deus os tirou do Egito, Ele poderia tê-los levado pelo caminho mais curto até a terra prometida. Mas o Senhor escolheu um caminho mais longo, um deserto, um processo. O homem natural questionaria: por que não ir direto? Por que passar por provações? Mas Deus sabia que aquele povo precisava ser moldado, precisava aprender a depender dele. O mesmo aconteceu com Naamã. Ele esperava que o profeta Elias saísse e fizesse algo extraordinário para curá-lo da lepra. Mas o caminho de Deus foi diferente. A ordem era simples: mergulhe 7 vezes no Jordão. Naamã resistiu, achou aquilo ilógico, mas quando se humilhou e obedeceu, saiu curado. Muitas vezes, queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito. Queremos respostas imediatas, soluções rápidas, mas o Senhor tem caminhos que vão além da nossa lógica. Talvez você esteja enfrentando uma prova, um vale, e não entende o motivo. Mas Deus sabe exatamente o que está fazendo. O caminho que Ele escolheu para você pode parecer difícil agora,
mas é o melhor caminho para te levar à vitória. Jó não compreendia o porquê de tanto sofrimento. Seus amigos tentavam dar explicações humanas, mas Deus tinha um propósito maior. E quando o tempo determinado chegou, Jó declarou: Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 5. Os caminhos de Deus podem ser diferentes, mas são perfeitos. Mesmo que hoje você não entenda, continue confiando. O caminho de Deus sempre leva a promessa, a bênção e a vitória. Terceiro ponto: a superioridade de Deus. A palavra do Senhor declara em Isaías 55, 9: Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isso nos mostra que Deus não pensa como o homem, não age como o homem e sua soberania está muito acima de tudo o que podemos imaginar. A Bíblia nos dá muitos exemplos de como Deus age de maneira grandiosa e inesperada. Quando Davi foi escolhido para ser rei, Samuel olhou para os irmãos mais velhos e viu homens fortes, preparados para a batalha. Mas Deus disse: Eu não vejo como o homem vê. 1 Samuel 16, 7. Para os olhos humanos, Davi era apenas um jovem pastor de ovelhas. Para Deus, ele já era um rei. Outro exemplo está na multiplicação dos pães. Os discípulos viram apenas 5 pães e 2 peixes e disseram: Não temos o suficiente para alimentar essa multidão. João 6, 9. Mas Jesus viu a provisão de Deus. O que era insuficiente para o homem, nas mãos do Senhor se tornou mais do que o necessário. Muitas vezes, nossa mente limitada nos faz duvidar do que Deus pode fazer. Pensamos pequeno, nos prendemos às dificuldades, mas Deus nos lembra: os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. O que para nós parece impossível, para Ele é simples. O que enxergamos como fim, para Deus é o começo de um grande milagre. Foi assim com Abraão. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, mas já era idoso, e Sara, sua esposa, era estéril. Humanamente, era impossível. Mas a visão de Deus era mais alta. Aos olhos do Senhor, Isaque já existia, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1, 37. Talvez você esteja olhando para a sua vida e vendo apenas limitações, dificuldades e portas fechadas. Mas lembre-se, os pensamentos de Deus são mais altos. Ele vê além, ele já preparou a sua vitória e, no tempo certo, você verá que tudo estava debaixo do controle da sua poderosa mão. Quarto ponto: a limitação da compreensão humana. Veja a história de Marta e Maria. Quando Lázaro morreu, elas mandaram chamar Jesus, mas ele não chegou na hora que elas esperavam. Quando o Senhor finalmente veio, Marta disse: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. João 11, 21. Aos olhos humanos, o tempo havia passado, o milagre não era mais possível. Mas Jesus, que vê além da nossa compreensão, declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. E trouxe Lázaro de volta à vida. Assim também foi com os discípulos no barco. A tempestade era forte, o mar estava revolto e eles pensaram que iam perecer. Eles não conseguiam entender como Jesus poderia estar dormindo naquele momento. Mas o Senhor se levantou e disse: Acalma-te, vento, e mar, aquieta-te. Marcos 4, 39. O que parecia ser o fim era, na verdade, uma oportunidade para que a glória de Deus se manifestasse. Quantas vezes nos encontramos nessa posição? Passamos por provações, enfrentamos situações difíceis e perguntamos: Por quê, Senhor? Eu não entendo. Mas Deus nos lembra que nossa compreensão é limitada. O que parece um atraso pode ser Deus preparando algo maior. O que parece um silêncio pode ser Deus trabalhando de uma forma que ainda não enxergamos. Jó também não compreendia o que estava acontecendo. Ele perdeu tudo, sofreu e chegou a questionar a Deus.
Mas quando o Senhor lhe respondeu, Jó declarou: Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 5. Ele percebeu que, mesmo sem entender, Deus estava no controle o tempo todo. Talvez você não entenda agora o que Deus está fazendo. Mas creia, Ele sabe o que está fazendo. Mesmo quando nossos olhos não veem, mesmo quando nossa mente não compreende, Deus já tem a resposta e a vitória preparada para nós. Quinto ponto: confiança na soberania de Deus. A palavra do Senhor nos ensina em Isaías 55, 9: Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Isso significa que Deus sabe o que está fazendo, ainda que nós não compreendamos. Nossa parte é confiar e descansar na sua soberania. Vejamos o exemplo de Abraão. Deus lhe prometeu um filho, mas os anos passaram e nada aconteceu. Aos olhos humanos, já não havia mais esperança. Mas Romanos 4, 20 nos diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Ele confiou, e no tempo certo, a promessa se cumpriu. Assim também foi com José. Deus lhe deu sonhos grandiosos, mas antes de vê-los realizados, ele foi vendido como escravo, acusado injustamente e lançado na prisão. Se olharmos com a visão humana, pareceria que Deus havia se esquecido dele. Mas José confiou, permaneceu fiel e, no tempo de Deus, foi exaltado como governador do Egito. O que parecia uma derrota era, na verdade, parte do plano soberano de Deus. Muitas vezes, passamos por momentos difíceis e não entendemos o porquê. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas, mas Deus nos chama a confiar. Quando o povo de Israel saiu do Egito, enfrentou um mar à frente e um exército atrás. Parecia o fim. Mas Moisés disse: Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Êxodo 14, 13. O mar se abriu porque Deus já tinha tudo sob controle. O apóstolo Paulo também aprendeu essa lição. Ele orou para que Deus removesse o espinho da carne, mas o Senhor respondeu: A minha graça te basta. 2 Coríntios 12, 9. Paulo entendeu que, mesmo sem resposta, o plano de Deus era perfeito e suficiente. Talvez hoje você esteja enfrentando desafios, esperando uma resposta, e o inimigo tente plantar dúvidas no seu coração. Mas lembre-se, Deus sabe o que está fazendo. Confie na soberania dele, pois no tempo certo, aquilo que parece confuso hoje será um testemunho de vitória amanhã. Uma oração a todos vocês. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra, que nos ensina a confiar em ti, mesmo quando não entendemos os teus planos. Pai, reconhecemos que nossos pensamentos são limitados e que muitas vezes queremos respostas imediatas, mas hoje entregamos nossas vidas em tuas mãos. Ajuda-nos a crer que os teus caminhos são perfeitos, a descansar na tua soberania e a esperar com fé pelo teu tempo. Dá-nos força para enfrentar os desertos, paciência para guardar as promessas e um coração humilde para confiar em ti. Visita cada coração nesta hora. Senhor, cura os que estão feridos, fortalece os que estão fracos e renova a fé daqueles que se sentem desanimados. Que a tua paz inunde cada vida e que possamos sair daqui mais firmes e confiantes no teu grande amor e poder. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, ao meditarmos nessa palavra, entendemos que não precisamos compreender tudo, mas sim confiar no Senhor. Se os pensamentos e caminhos de Deus são mais altos, isso significa que Ele tem planos maiores, que Ele vê além da nossa visão limitada e que Ele trabalha mesmo quando não entendemos. Olhamos para a vida de Abraão, José, Moisés, Paulo e tantos outros servos de Deus e vemos que o segredo da vitória não está em entender, mas em confiar. Quando Deus nos leva por um caminho desconhecido, quando as respostas parecem tardar, quando os desafios vêm, devemos lembrar: Deus está no controle. Não importa a situação que você enfrenta hoje, creia que o Senhor já preparou o caminho.
já escreveu a resposta e já determinou a sua vitória. Apenas descanse na soberania dele, pois ele nunca falha. Que Deus abençoe poderosamente a sua jornada de fé. Somos imensamente gratos por você ter nos acompanhado até aqui, ouvindo a preciosa palavra de Deus. Esperamos de coração que este vídeo tenha tocado a sua vida. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Assim, juntos, podemos alcançar mais pessoas com esta palavra de esperança e amor. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e que sua paz esteja sempre com vocês.